Boa tarde para todo Olá, mundo. Oi, Laura, tudo bom? joia? E aí, tudo certo? Bom, pessoal que não me conhece, eu sou o Bruno, essa é a Laura. Vamos deixar o pessoal tá entrando aqui, mas já aproveitando que o pessoal está entrando, fazer só alguns disclaimers iniciais aqui, né, Laura? Que, em primeiro lugar, tudo que nós vamos falar aqui é apenas a opinião do Bruno e da Laura. Nós não representamos o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Rio Branco, nada. Enfim, a gente está falando aqui de experiências pessoais nossas que a gente acha que de alguma maneira podem ser úteis para vocês. E nós não vamos falar sobre política, política interna, política externa. O objetivo principal aqui é falar um pouco sobre a preparação para o CACD, né, para o concurso de admissão à carreira de diplomata, e sobre também o trabalho de diplomata, né, no dia a dia. Nós, ao longo dessa semana, recebemos muitas perguntas, mais de 100 perguntas aí. Nós tentamos condensar essas perguntas para facilitar e vamos aqui falando, na verdade, em vez de ficar nos atendo aqui às perguntas propriamente, a gente acabou condensando elas em temas, acho que fica mais interessante. Então, começando, bom, Laura, se você quiser se apresentar. Tá bem, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, Bruno? Imagina. Para mim é uma honra participar de uma live. Afinal, acho que quarentena não seria a mesma se não tivesse participado de uma live, né? Verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Obrigada também a todas e todos que estão acompanhando. Fico muito feliz de ter uma grande participação de tantas pessoas interessadas no concurso, na carreira, quanto também dos nossos amigos e familiares. Então, sempre muito bem-vindos e obrigada pelas perguntas. Eu acho que talvez antes também de começar, uma observação importante seria dizer que eu e o Bruno somos diplomatas, né? Somos da carreira diplomática, vamos falar do concurso de admissão à carreira diplomática. Claro que no Itamaraty existem outras carreiras, né, de oficial de chancelaria, de assistente de chancelaria, que são tão importantes para o funcionamento da política externa, para o desempenho do Ministério, quanto a carreira diplomática. Além disso, o Ministério é composto por estagiários, terceirizados, enfim, mas como o nosso papel e a nossa carreira é a carreira diplomática, é nela que nós vamos nos focar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho que um outro ponto, eu até comentei com o Bruno hoje cedo, eu estava um pouco na dúvida sobre participar de uma live, né? Porque é um formato diferente, enfim, um pouco curioso. Mas, conversando com alguns amigos, com alguns familiares, meu irmão principalmente, eu decidi que seria também uma oportunidade interessante para as pessoas conhecerem a carreira, saberem que é possível uma mulher ser diplomata, né? Eu acho que essa questão do exemplo é importante, desmistificar um pouco a carreira. E como uma amiga minha me disse, e eu achei muito curioso, ela falou, olha, Laura, eu acho que é importante você participar dessa live porque as pessoas precisam saber que uma pessoa que passou em primeiro lugar estudava escutando o molejo de Raça Negra. Então, assim, é só para já deixar o tom um pouco mais tranquilo para a gente. Somos pessoas normais, né, numa carreira de servidor público e que aí nossa ideia é realmente contribuir para esse debate. Legal. Então, bom, pessoal, eu há algumas semanas fiz uma live com o Hugo, que está disponível aqui no meu IGTV, então não vou ficar repetindo coisas aqui, me apresentando, falando a minha, enfim, como eu estudei, etc. Eu vou mais focar na experiência da Laura e, claro, se eu tiver alguma coisa que eu fiz igual ou diferente, eu vou comentar, mas não vou ficar aqui enchendo a paciência de vocês com coisas que vocês já ouviram e se não ouviram, está lá salvo no meu IGTV. Então, começando, Laura, quando você decidiu ser diplomata? Tá. Eu vou fazer uma breve apresentação e a gente já entra nisso. Meu nome é Laura Della Mônica, eu sou mineira de Belo Horizonte, sou geminiana, tá? Isso é um elemento muito importante que eu disse para os meus amigos que eu ia compartilhar essa informação, porque aparentemente isso influencia muito a minha personalidade. Ascendente em touro, tá? Se alguém tiver curiosidade. Formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho um mestrado em Relações Internacionais com a Universidade de Brasília. E, inclusive, comecei o mestrado estudando para o concurso e concluí o mestrado sendo diplomata, né? Então, talvez seja uma característica interessante para abordarmos durante a live. Eu fiz um intercâmbio na faculdade, na Universidade de Bolonha, na Itália. Não me ajudou em nenhuma língua estrangeira,
porque o italiano não é cobrado no Itamaraty, mas foi uma experiência fantástica. Passei na turma de 2012, então uma turma depois do Bruno, né? O Bruno foi o primeiro lugar em 2011 e eu fui o primeiro lugar em 2012. Eu trabalhei antes na antiga divisão de temas sociais do Itamaraty, hoje chamada Divisão de Cidadania. Eu fui professora assistente do Instituto Rio Branco, então eu fui professora assistente do professor Francisco Doratiotto, nas disciplinas de História da Política Externa e História da América Latina, e hoje eu estou lotada na Missão Permanente do Brasil junto à ONU, aqui em Nova York. E acho que você me perguntou, né, como que eu decidi estudar para o concurso. Enfim, quando eu estava no colégio, né, então acho que talvez a minha experiência seja um pouco diferente de muita gente, eu convidar os alunos a participarem de uma mini-ONU, né, uma simulação da ONU. E o comitê que precisavam de alguém, assim, era uma substituição, precisava falar inglês. Então, naquela época, assim, você acha que você fala, né? Beleza. Aí me voluntariei. E aí, nesse momento, eu achei, assim, fascinante, né? Um monte de gente na sala, cada um representando um país. E aí eu fiquei super interessada. E aí, em Minas, a UFMG não tinha relações internacionais, só tinha direito. A minha família toda tem um histórico jurídico muito forte. Então, eu acabei decidindo cursar direito. E dentro da faculdade, a minha orientação sempre foi direito internacional. Eu não tinha certeza ainda se eu realmente queria diplomacia, mas na faculdade eu participava de grupos de estudo, né, o grupo de estudo de Direito Internacional, o GED, participava do movimento estudantil, eu fui presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, então eu acho que esses dois elementos combinados acabaram contribuindo para que eu participasse, que eu decidisse, né, optasse pela carreira diplomática. Legal. E como que foi o começo da preparação? Depois que você decidiu, eu quero fazer isso, por onde você começou? Tá. Eu acho que hoje, se alguém disser, quero fazer ou estudar para a carreira diplomática, o que eu faço? O primeiro passo é pegue o edital e leia, né? Para a pessoa ter uma noção do que é o concurso, enfim, quais são as matérias cobradas, quais são os elementos e os requisitos, né, necessários para ser um diplomata, enfim. Então, acho que seria o primeiro ponto. Mas a minha preparação, ela foi um pouco curiosa, porque logo que eu me formei, eu me mudei de Belo Horizonte para Brasília, né? E aí isso foi no ano de 2010, então eu estudei um ano inteiro para fazer o concurso de 2011. Assim, estudei muito, né? Estudei só para o concurso, eu não fazia outra coisa. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas nos perguntam, né? Você abriu mão de muita coisa, enfim, abri mão. Abri mão de absolutamente tudo, fiquei um pouco neurótica, assim, e assim, não saía, meus amigos chamavam para tomar um açaí, eu não ia, eu tinha horários completamente herméticos, e aí o que aconteceu eu não passei. E isso foi muito duro, né? Você não passar no concurso é uma questão, assim, que te faz refletir, que te faz ficar bastante chateado, e que no ano seguinte eu tive que readaptar e repensar toda a minha estratégia, e aí acabei reorganizando os meus estudos e passei em primeiro lugar. Então, talvez nesse percurso eu tenha aprendido, né, um pouco sobre o concurso e como lidar com esses desafios. Eu acho que é uma coisa que a gente pode até depois falar um pouquinho mais, mas que muita gente me pergunta, às vezes, assim, como que eu lido com a culpa de ter momento de lazer, ou com, sei lá, ir para um cinema, ou sair com os meus amigos e não estar estudando. Na verdade, eu acho que a pergunta é de ser o contrário, né? Como que eu lido com a culpa de não ter isso? É essencial, porque se o dia tivesse 85 horas, a gente ia querer ficar estudando as 85 horas. Então, não adianta, eu acho que ter esse momento, cada um precisa se conhecer, né? E acho, como você mesma falou, ter esse momento de lazer e de relaxar, de ficar tranquilo, isso também é parte da preparação necessária, né, para a prova. Não, eu acho que é como também eu estava conversando, é importante deixar claro que durante também toda a minha preparação, eu sempre fui muito privilegiada, no sentido de que eu sempre tive apoio da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus familiares, né, que apoiaram essa minha decisão de ir para Brasília para estudar. Então, isso foi fundamental. Mas
eu acho que, inclusive, para muitas mulheres que estão acompanhando essa live, um ponto importante é que nós, mulheres, enfrentamos algumas cargas adicionais quando a gente opta por estudar para um concurso como o do Itamaraty. Né? Assim, claro que a prova é muito difícil para todo mundo. Né? Todo mundo vai estar submetido à mesma prova. Mas, por exemplo, quando eu abri mão de fazer várias coisas e eu disse para alguns amigos e amigas, eu vou fazer a carreira diplomática. Uma das primeiras perguntas era, mas você não quer casar? Você não quer ter família? Como que você vai fazer com essa constante mudança, enfim, né, de países? E é um peso que muitas vezes é uma pergunta que não é colocada para o homem. Né? Mas você não quer casar? Será que sua esposa não vai seguir? Claro que a gente está falando de um momento em que as coisas estão mudando na sociedade, você tem cada vez mais homens compartilhando responsabilidades familiares e também situações difíceis, né, de seguir a esposa e esposas também nessa situação, mas era um ponto. Um outro ponto que eu, inclusive, até falei com uma amiga que eu ia mencionar, há uma pressão estética muito grande. Pode parecer engraçado, assim, mas quando você é mulher, você começa a estudar muito para o concurso, você começa a engordar, assim, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? Né? Assim, as pessoas não estão muito preocupadas com a sua saúde, elas estão preocupadas com a sua estética. Né? Então, assim, tem alguns elementos que muitas vezes estão arraigados no fato de você ser mulher e escolher uma carreira que é majoritariamente masculina, que acabam impactando no seu desempenho no concurso, enfim, na sua própria pressão. Né? Então, isso aconteceu comigo. Né? E aí, o fato de ter mudado e de ter adaptado e de ter tentado, inclusive, abstrair de alguns desses aspectos, eu acho que foi fundamental. Sim, e ninguém melhor do que você mesma para saber que você quer isso e problema, né? O resto você dá um jeito. É. E quando você começou esses estudos, claro, com a diferença aí, como você falou, do primeiro ano de preparação e do segundo, mas como que você organizava o seu tempo de estudos de preparação? Tá. Esse acho que é um ponto curioso, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito metódica. Então, eu realmente, para mim, funcionava. Né? Então, eu acho que é bem também deixar claro que tudo que a gente está compartilhando aqui é de acordo com as nossas experiências pessoais. Né? Pode ser que não se aplique à personalidade, ao estilo de cada um. Eu funcionava com cronogramas fechados. Né? Eu tinha blocos de 1h30, né? Tanto que por isso que eu brinquei. Eu falei, nossa, a nossa live tem que durar mais ou menos 1 hora, porque passou desse tempo eu começo a desconectar. Então, assim, eu tinha blocos de 1h30, de diversos temas. Então, eu começo às 8, 8 a 9h30, 9h30 às 11, aí uma pausa, enfim. E eu funciono isso até hoje. O meu dia hoje tem o seu momento live com o Bruno. Então, mas assim, é o meu perfil, né? E o estudo também é um estudo solitário para o concurso. Então, você tem que saber qual é a melhor metodologia para você. Claro que durante a semana eu estudava basicamente sozinha, né? Tinha ali toda a minha dinâmica, enfim. Mas um ponto importante para mim foram os grupos de estudo. Então, no final de semana, eu realmente tinha um grupo com quem eu me reuni, um grupo só de mulheres, inclusive, que foram essenciais, né? Porque a gente estudava junto, mas também ali compartilhava desafios, compartilhava preocupações, enfim, que é um momento importante. Legal. E, bom, falando sobre a preparação, em primeiro lugar, algo que eu acho que é interessante, que você até mencionou, né? Ver como as coisas são diferentes. Para mim, eu tentei fazer esse negócio de ter horário bonitinho para tudo, mas não funcionou. Durou, sei lá, 2 semanas, fiquei frustrado e para mim não funciona. Então, é essencial isso que você falou no começo, de que você precisa se conhecer, né? Saber o que funciona melhor para você, porque não adianta eu pegar o seu cronograma de estudos e eu tentar repetir. Isso pode não me levar a nada, né? Eu vou ficar aqui 2 anos repetindo o seu cronograma e isso não vai funcionar nada para mim. Então, é fundamental se conhecer, né, mais do que qualquer coisa. E sobre a preparação de fato, você teve alguma diferença na preparação para a primeira fase do concurso, que é aquela fase de questões objetivas, né, para as demais fases, que são as provas discursivas? Tá. Eu acho que essa pergunta, inclusive, é muito boa, pelo seguinte: uma das características, eu acho que da diplomacia, da carreira diplomática, e que já se aplica ao concurso,
é o fato da gente ter que ser um pouco camaleão, né? Assim, se adaptar a diferentes circunstâncias. Então, acho que para a prova é fundamental que a gente saiba que a primeira fase, que é uma fase objetiva, né, de múltipla escolha, de certo e errado, na verdade, é uma fase completamente diferente das outras duas, da segunda fase, né, e da terceira, que são provas discursivas, né, que você vai ter que escrever e desenvolver uma linha de pensamento. Então, por exemplo, para a primeira fase, eu sempre recomendaria, assim, muito pragmatismo, né? E aí eu dou um exemplo até pessoal. Eu sou formada em Direito, assim, tenho toda a minha preparação na área de Direito Internacional. Eu fui fazer meu primeiro simulado de questões fechadas de Direito, assim, eu fui muito mal. E aí você fica, assim, chateadíssimo, né? Você fala, gente, como assim? Né? A minha melhor matéria, entre aspas, e eu não fui bem. Mas você tem que, eu acho que qualquer um ou qualquer uma que estude para o concurso precisa ter essa abordagem pragmática. Sabe, entender a banca, né? Entender o que a banca quer e ter, assim, lá em Minas, né? A gente fala muito assim que muitas vezes você tem que ter uma viseira, assim, sabe? E focar. Não olha para o lado, sabe? Não pensa o que A ou B estão pensando. Assim, o que a banca pensa e o que eu estudei para o concurso nesse sentido. Né? E aí, para a primeira fase, eu acho também uma dica que para mim foi muito útil e foi uma diferença do ano que eu não passei, né? Eu cheguei na terceira fase, mas não passei, que foi o ano que você passou, para o ano que eu passei. Faça a prova da forma que melhor lhe convém. E aí é o seguinte, muita gente me dizia, Laura, quando você começar a prova, comece por português, que a sua cabeça tá livre, você tá descansada, você não começou a pensar em nada. Gente, eu abri a prova de português, me dava um pânico, porque eu via um texto enorme para duas questões, e eu falava assim, gente, como que a minha mente está tranquila? Sabe, não tem como. No primeiro ano, eu insisti, fiz por prova de português. No segundo ano, eu comecei pela prova de português, passou 1 hora de prova, eu tinha feito, não sei, sei lá, 2 questões, 3 questões. Isso não é nada. Nessa hora, assim, me bateu um pânico. Eu falei assim, Laura, para que você está fazendo uma coisa que todo mundo diz que é a melhor opção, mas não é a melhor opção para você? Né? Então, nessa hora, eu fechei, parei a prova de português onde eu estava e fui para geografia, PI, enfim. E depois eu voltei para a prova de português, né? E assim, para preparar para essa live, eu confesso para as pessoas que eu fiz a prova do ano passado. Assim, tive um pouco de pânico, tive um pouco de pânico. Eu abri a prova, aqueles textos enormes de português me trouxeram todas as lembranças, né? Assim, conferi o gabarito? Não conferi. Mas eu fiz para um pouco retomar essa experiência, né? Mas eu acho que essa é a primeira fase. E eu acho que um outro ponto da primeira fase que todo mundo pergunta é a questão, você marca tudo, você chuta, como você faz? Eu brinco que eu sou de humanas, então essa conta eu nunca me atrevi a fazer. Então eu respondi aquilo que eu sabia, se eu tinha alguma dúvida, se eu titubeava, eu deixava para depois e depois eu retomava. Enfim, então foi uma abordagem assim realmente bem pragmática. E eu acho que isso talvez tenha me ajudado. Legal. Bom, só comentar uma coisa aqui, você, bom, como bom mineiro também, acho que a sua metáfora da viseira é sensacional e para tudo, né? Até para a escolha do que a gente vai ler ou estudar. A gente é bombardeado com listas de bibliografia obrigatória, livros, não sei o que, isso. Se você começou a ler um livro, você não gostou, troca, né? Então, assim, a gente ficar muito, eu preciso fazer assim, assim, assado, porque o Bruno fez assim, a Laura fez assim, fulaninho fez assim, deu certo. Para cada pessoa, um livro funciona, um método funciona, uma maneira de fazer a prova funciona, né? Então, tudo é muito variado, é tudo muito pessoal mesmo. Eu sei que é difícil, a gente estava desse outro lado há pouco tempo, né? Ou há não tão pouco tempo, mas é difícil internalizar isso, mas é verdade, cada pessoa funciona de um jeito e é maravilhoso que seja assim, né? Não, eu acho que só um comentário adicional, se tranquiliza algumas pessoas. Para a preparação para o concurso, eu nunca li um livro inteiro. Assim, todo mundo fala, assim, claro que tem livros e obras de referência que você lê, mas assim, eu não lia, assim, eu não sentia necessidade. Claro que você tem professores para te orientar,
né? Você tem estudantes, alunos, enfim, que podem ajudar. Mas eu nunca li um livro inteiro porque eu achava uma perda de tempo, né? Eu achei isso, pragmatismo. Então, você tem que focar e aproveitar o seu tempo de acordo com aquilo que você precisa e de acordo com o que a prova te demande, né? Você tem ali na primeira fase uma divisão clara de tantas questões de política internacional, tantas questões de direito, tantas questões de geografia. Não adianta você passar uma semana estudando direito e um dia estudando história do Brasil, porque proporcionalmente isso não faz sentido, né? Por mais que você adore direito, enfim. Então, eu acho que essa consciência assim, é importante e às vezes demora um pouco para a gente pegar. Sim. E falando sobre isso, né, da preparação, de como você se sentia segura na preparação, durante as provas, depois das provas, na véspera, enfim, isso, sabe? Porque muita gente também sempre fica na dúvida de, quando você passou, você sabia que ia passar, estava ali já 100% segura, como que é isso para você? Olha, claro que não. Quando você estuda, você sabe que você tem uma bagagem, você tem ali você fez a sua parte, né? Agora você não sabe o que vem pela frente, você abre a prova, você não sabe o que vem, né? Você também não sabe o que vem da cabeça do corretor. E isso tudo pode variar, por mais preparado que você esteja. E aí eu falo com alguns colegas e algumas pessoas que estudam para o concurso, se você tivesse, sei lá, 20 anos para estudar para esse concurso, você não esgotaria os temas. Né? Por isso que eu acho importante essa leitura do edital, para pelo menos fazer um mapeamento dos temas, e aí sim você avalia, assim, nossa, não sei nada sobre, não sei, macroeconomia. Aí você vai e foca. Enfim, tem até um caso curioso, né, para mostrar como essa questão da insegurança, ela afeta, né? No ano em que eu passei, né, na prova de 2012, estava lá lindamente fazendo a minha prova de terceira fase de política internacional. Terceira fase, para quem não sabe, é uma prova aberta, né, discursiva. E aí caiu uma questão sobre crise econômica, enfim, papel do G20, rodada Doha, era uma questão sobre isso. Fiz lá, escrevi minha questão, beleza, saí da prova. E aí uma amiga minha, assim, muito amiga, enfim, não era alguém provocando nem nada, ela me vira e pergunta assim, nossa, Laura, você viu? Eu te falei que ia cair BRICS na prova. BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Ela disse, olha, você viu que caiu o BRICS? Aí nessa hora eu falei assim, parei e falei, meu senhor, que questão era essa que não estava na minha prova? Eu falei, que BRICS? Eu falei, não falei nada de BRICS. Ela, como não? Essa questão fundamental, BRICS, você tinha que falar. Eu falei, não falei. Você pensa, ó, não passei. Aí você fica em casa, come uma barra de laca, fica chorando, enfim, e pensa que você tem que se reestruturar para fazer a prova no dia seguinte. Falei, Laura, você já passou por isso. O ano passado foi assim, tive uma mesma questão, Conselho de Segurança. No final, toda aquela minha preocupação, a minha angústia, ela se esvaiu porque a nota mostrou que eu estava certa, né? Pelo menos na minha abordagem. Então, eu acho que ilustra bem assim como a gente nunca sabe o que vem pela frente e não tem muita segurança. Você já passou por alguma coisa assim? Eu tenho um caso, o contrário do seu, né? Não que eu tenha saído achando que estava arrasando, mas quando eu saí da minha prova de geografia, tinha uma questão que falava sobre navegação de cabotagem. E daí eu sabia, eu tinha estudado isso, eu tinha elementos, exemplos concretos para botar e não sei o quê, fiz a minha resposta falando lindamente da navegação de cabotagem. Saí da prova e daí uma amiga minha que estava fazendo a prova também comigo perguntou, Bruno, o que é navegação de cabotagem? E daí eu fui expliquei, olha, é isso e tal, mas enfim, ela, eu botei umas coisas lá, falei disso, daquilo e vamos ver o que acontece. Aí vai e sai o resultado da prova. A questão valia 20 pontos. Eu tirei 5 pontos de 20. Minha amiga, que não sabia o que era navegação de cabotagem, tirou 20 de 20. Depois eu fiz recurso, ganhei mais uns, sei lá, acho que uns 7 pontos de recurso, ganhei muito ponto nessa, 5 pontos, sei lá. Fiquei com, sei lá, metade dos pontos. E a minha amiga que não sabia o que era foi e tirou total na questão. Então, assim, claro que são anedotas, são casos específicos, mas eu acho que é legal para trazer
para mostrar que não necessariamente a gente sai da prova achando que tá, nossa, fui muito bem, arrasei, e mesmo na véspera, né? Eu na véspera ficava pensando, eu não sei nada, eu não, o que eu estou fazendo aqui? É normal, gente. A gente vai sentir isso até no dia depois, né? Que a gente passa. Então, não tem de, eu acho que a gente ficar se preocupando demais com isso. Todas as pessoas que fazem o concurso mesmo, quem não fala, eu acho que está mentindo, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Não, todo mundo. Eu acho que se a gente fosse fazer uma live assim sobre histórias e casos, inclusive perrengues, né, da carreira, assim, da carreira e da preparação, nossa, eu acho que daria assim live para muito tempo. Sim, muito bom. Bom, continuando falando sobre a preparação, sobre a preparação para as provas de idiomas, né? Para quem não sabe, no CACD são exigidos conhecimentos de inglês, francês e espanhol. Como você se preparou para essas provas? Olha, quando a gente vê que o concurso exige 3 línguas, né, a gente já vê que o concurso ele é um concurso que exige uma preparação e um investimento. Né? Então, por isso eu sou sempre muito grata a todo o apoio que eu tive da minha família. Para a prova, eu lembro que também alguém me perguntou sobre alternativas concretas assim, e baratas, né? Porque o estudo de línguas pode ser complexo. Uma estratégia que eu tinha durante o dia e todos os dias, eu separava pelo menos assim 1h30, né, meus famosos blocos de 1h30, para eu escolhia um texto dentro do El País, por exemplo, um texto em espanhol, uma reportagem em inglês na The Economist e uma no Le Monde, por exemplo. E aí eu lia aquelas reportagens e aí eu ia selecionando assim construções frasais que eu achava interessante, palavras que eu não conhecia. E aí era uma forma, claro, que era barata, porque eu não precisava assinar nenhum desses jornais, enfim, mas que me ajudava na preparação. E se alguém tiver realmente assim, olha, línguas é algo fundamental. Né? E quando eu falo línguas, isso inclui português. Né? O inglês e o português são essenciais. Então, eu recomendaria quem tem interesse em já estudar desde agora. Né? E a preparação para o CACD, para o concurso de admissão à carreira diplomática, é uma preparação muito específica. Né? Eu não recomendaria alguém entrar num curso regular de uma escola de inglês, porque o que vai cair na sua prova não é assim como você vai fazer compras no supermercado, ou o nome de frutas e cores. Né? É uma abordagem, mais uma vez, pragmática. Então, claro, se você tiver condições, eu recomendaria ou um professor particular, enfim, ou algum curso, enfim, para que a pessoa tenha essa estrutura. E aí, só uma observação importante: durante essa live, eu não vou recomendar nenhum professor, nem curso, enfim, porque, como eu já passei tem algum tempo, alguns professores que estão no mercado, alguns cursos, eu não conheço tão bem, né? E também porque, se alguém tiver interesse, no final a gente pode falar um pouco mais sobre isso, enfim, para a gente conversar no privado, mas só para já, se alguém quiser ouvir algumas perguntas nessa linha, só para já deixar claro. Legal. Bom, depois que a gente é aprovada no CACD, a gente ingressa, então, já como diplomata, já recebendo salário de diplomata, já como terceiros secretários, terceiras secretárias, e vamos fazer, então, o curso do Instituto Rio Branco. Né? Isso, às vezes, varia. Na nossa época, nós fizemos 1 ano e meio de Rio Branco, né? Recentemente teve cursos de 1 ano, a última turma foi 1 ano e meio, enfim. Mas, por volta disso, 1 ano e meio, estudando no Instituto Rio Branco, várias matérias, isso também não adianta a gente falar as que a gente fez aqui, porque isso muda de um ano para o outro, mas matérias de modo geral, tanto algumas que a gente já estudou para o concurso, quanto idiomas, também matérias mais profissionalizantes, né? Então, mas a minha pergunta para você é, falando um pouco sobre a experiência do Rio Branco em si, se você acha que ele contribuiu de alguma maneira para a sua carreira depois. Olha, eu acho que o Rio Branco foi fundamental, né? Então, um ponto, quando você entra no Rio Branco, né, a gente estava discutindo isso, cada um tem uma formação. A ideia do Rio Branco é, entre aspas, um pouco uniformizar o conhecimento, né? Enfim, debater uma série de outros temas. Pelo que eu ouvi, o formato do Rio Branco já mudou um pouco, né, da nossa época para o que é hoje. A gente percebi que tem já disciplinas de administração pública, enfim, outros temas que a gente não teve, pelo menos eu não tive, então eu acho que são enriquecedores, né? E o Rio Branco também é uma escola,
né? Você tem coisas ali que você vai usar para a sua carreira. Eu até brinco que hoje o meu trabalho aqui nas Nações Unidas, eu me sinto em grandes simulações da aula de inglês, né? Que a gente fazia e simulava, enfim, é um pouco o meu trabalho diário. Mas também foi útil porque, por exemplo, eu acho que um caso curioso, que acho que quem me conhece sabe que eu gosto de ficar contando casos. Nós, mineiros, gostamos disso. Exato, aí você vai. Mas eu acho que um caso interessante, eu fui, como eu mencionei no início, eu fui professora assistente, né, do professor Francisco Doratiotto, que foi uma experiência incrível, assim. E uma das matérias era História da América Latina. E a gente, no Itamaraty, depois que você passa, como ainda estudante do Rio Branco, a gente é convocado a atuar em diferentes frentes, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo. E aí havia uma cúpula do Mercosul acontecendo no Ministério, e aí me chamaram a turma toda, enfim. E aí eu tava lá quietinha no canto, né? Só para ver se estava tudo bem, enfim, você fica preocupada, né? Não, aquele monte de chefe de Estado, de governo e tal. Aí falaram assim, Laura, precisa de alguém para levar o presidente do Uruguai no banheiro. Eu falei, quê? Aí eu já fiquei assim, super animada, né? Tipo assim, vou levar o Mujica no banheiro. Achei maravilhoso. Mujica, né? Ex-presidente do Uruguai, enfim. E ele anda devagar. E aí, nessa hora, você pensa assim, meu Deus, o que que eu vou falar com o Mujica? Porque você não vai ficar calado com o presidente, né? Como você vai ter essa oportunidade? E aí, eu também não posso ficar calado, mas também não posso falar assim, nossa, tá quente hoje, né? Tipo, um pouco complexo. E aí, eu falei assim, presidente, a história do seu país é muito interessante, né? Coisa assim. Aí ele, e tal. E aí eu tinha um dos temas que eu mais gostava da disciplina de história da América Latina, é a história do Uruguai. Né? O período ali do início do século XX, que é José Baja e Ordóñez, que é um presidente uruguaio, enfim. Não vou entrar na história uruguaia aqui, mas aí eu falei isso com o Mujica. E aí ele parou, ele olhou assim, uai. Ele não falou uai, como que você conhece a história do Uruguai? Como você sabe? Tal. Eu falei, não, eu aprendi no meu curso de formação aqui no Rio Branco e tal. Ele, nossa, essa academia diplomática brasileira é realmente um exemplo, né? Então, assim, é anedótico, mas para vocês verem que muitas vezes o que a gente aprende no Ministério, enfim, no Instituto Rio Branco, a gente pode usar alguma forma. Basta a gente ser o camaleão que eu comentei e se adaptar às circunstâncias. Né? Tanto que outro exemplo, a minha primeira viagem a trabalho foi, as pessoas acham, nossa, viagem do Itamaraty, é Paris, é Londres, né? Minha primeira viagem a trabalho foi na Baixada Fluminense, num carro blindado para avaliar denúncias na área de direitos humanos. Então, assim, a gente experimenta um pouco de tudo, né? Sim, não, e uma coisa que eu acho mais super legal é que, assim, às vezes a gente não tem noção de que a gente vai ser exposto a coisas como essa oportunidade de conhecer presidentes, assim, tão cedo, né? Claro que isso aí não é uma coisa que a gente faz todo dia, toda semana, você vai e encontra, mas acontece, né? Eu também tive a oportunidade, o Mujica, inclusive, eu acompanhei durante um dia que ele foi fazer uma visita e me chamaram para ser ali a pessoa que acompanha ele, foi uma experiência super legal. E também já subi a favela com o PP acompanhando jornalistas, escoltado, porque jornalistas estrangeiros que vieram cobrir a Copa do Mundo, perdão, as Olimpíadas do Rio, e foram conhecer o Rio de Janeiro, e a gente subiu um morro com eles. Então, assim, são experiências, claro, incríveis, mas que estão longe de ser aquela ideia que as pessoas têm, aquela fantasia que está muito distante da realidade, né? E que, para mim, eu acho que essas são muito mais legais e valem muito mais do que essas outras aí que as pessoas às vezes têm na cabeça, né? Claro. Bom, falando um pouco então da carreira, né? A gente faz de tudo um pouco no fim das contas, né? Muita gente pergunta o que faz um diplomata ou uma diplomata, é difícil de definir porque tudo depende de onde a gente está trabalhando naquele momento e tudo mais. Mas então, rapidamente, assim, se você puder falar um pouco sobre a sua trajetória no Itamaraty, até onde você trabalha hoje, e, enfim, o que você acha que, como você mesma mencionou, que o Rio Branco contribuiu para isso também. Tá. Olha, eu acho que é como você mencionou, dentro da carreira diplomática, a gente tem um espectro, assim, interminável de atividades, né? Assim, então, desde a área consular, as embaixadas, as missões multilaterais, você tem dentro desses temas carreira
temas culturais, enfim, temas econômicos, de própria administração, meio ambiente, enfim, paz e segurança. Então, é um universo. Quando eu entrei, né, como eu comentei no início, eu acabei no meu segundo ano de estudo, né, o ano assim que eu precisei reavaliar a minha vida, eu achei que era o momento de ter um plano B, assim, de ter uma alternativa, porque era importante para eu me sentir segura, né? Eu queria sentir que eu estava também, assim, fazendo alguma coisa, né? Assim, acho que a gente precisa se sentir bem. E eu sempre gostei da área acadêmica. E aí eu decidi aplicar para o mestrado na UNB, enfim, e tal. E fui aprovada. E, curiosamente, o meu mestrado é sobre mulheres na carreira diplomática, né? E é curioso porque eu entrei no mestrado em 2011, assim, por aí, e entrei como estudante, né, aspirante ao CACD, e concluí o meu mestrado como diplomata. Então, eu acabei virando objeto do meu próprio estudo, o que não foi fácil, não foi. Mas isso eu acho que é conversa para uma outra live. Mas, durante o Rio Branco, então, quando a gente tem precisa de uma conciliação de fatores, né? De você estar numa posição para escolher determinada vaga e de ter uma vaga disponível. E, à época, havia uma vaga disponível na, então, divisão de temas sociais, né? 2 vagas, inclusive, tanto que eu fui com uma colega de turma para lá. E aí, quando eu cheguei, me deram um portfólio relacionado aos temas do meu mestrado. E aí foi uma feliz coincidência, enfim, uma confluência de fatores. E aí eu, desde 2014, que eu trabalhei na DTS, até ser removida, em 2018, eu cuidei desses temas. E aí eu acabei sendo lotada, removida aqui para a Missão do Brasil junto à ONU, onde eu continuo cuidando do portfólio de direitos humanos e temas sociais. Eu estou vendo várias pessoas aqui, eu sei que tem vários ex-estagiários, enfim, que fizeram um papel fundamental, fizeram várias mensagens oficiais, várias atividades dentro do Ministério, enfim. E acabei vindo para cá e continuei. E aí, só para deixar claro que essa trajetória não é uma trajetória comum, né? Assim, eu acho que uma das características fundamentais da carreira é exatamente essa oportunidade de constante mudança. Uma hora você está num país, outra hora você está em outro, depois você volta em Brasília, uma hora você está na administração, depois você está no cultural, enfim. Essa sequência não é comum. Imagino que depois, quando eu tiver que ser removida daqui, é possível que eu tenha também, assim, outros temas, um outro portfólio, o que é também positivo, né? Que nos faz aprofundar. Eu até brinquei com o Bruno, que eu acho que, como a minha carreira acabou ficando um pouco voltada para um tema específico, eu estou precisando fazer o curso dele de política internacional para saber o que está acontecendo no resto do mundo, assim, porque muitas vezes a gente fica com uma abordagem um pouco específica, né, e que não é o tradicional. E esse trabalho no multilateral, eu acho que é um trabalho muito rico, mas tem que gostar, né? Eu acho que também tem que ter muita paciência, enfim, porque você está numa sala, em um processo em que muitas vezes você tem todos os países das Nações Unidas ali, cada um com seu interesse, cada um com a sua perspectiva, e às vezes você fica brigando, entre aspas, por palavras, mas que significam muito. Então, assim, quando você conhece a dinâmica, enfim, é fundamental. E ontem, inclusive, eu estava vendo um filme sobre carreira diplomática, as coisas para me inspirar também um pouco, né, para não falar tantas obviedades. Mas eu acho que uma coisa que é fundamental é quando eu estou numa reunião, é o Brasil que está numa reunião, né? Se eu não falo, ou se eu falo alguma coisa deslocada, enfim, é o Brasil que deixou de falar ou que não se posicionou. Né? E lembrando que tudo que eu faço aqui é com base nas orientações que eu recebo de Brasília. Né? Então, a gente tem todo um diálogo muito estreito com a SERE, né? A Secretaria de Estado, que a gente chama, toda uma abordagem interinstitucional, o Itamaraty, que faz consulta a outros ministérios e que nos subsidia para que nós tenhamos aqui a atuação mais efetiva possível e de acordo realmente com as linhas e as prioridades do governo brasileiro. Então, acho que é uma
talvez um pouco diferente do que você faça aí em Washington, né? Assim, eu não tenho. Eu fiz relações internacionais, comecei no Itamaraty trabalhando na assessoria de imprensa, depois fiz um intercâmbio na Argentina, na Academia Diplomática Argentina, trabalhei na Secretaria de Comunicação da Presidência, trabalhei no Ministério da Saúde, na assessoria internacional, e vim para a Embaixada em Washington e já passei por 3 setores da Embaixada em Washington. Enfim, espero que não seja porque ninguém me quer e ficam me jogando de um lado para o outro, mas a verdade é que é natural, né? A gente precisa estar acostumado a esse tipo de mudança que muitas vezes não é a gente que controla, né? Então, claro, algumas coisas a gente tenta direcionar, mas muitas das vezes não tem muito o que fazer. Para mim, isso é uma das coisas mais fascinantes, né? Assim, de não saber o que eu vou estar fazendo daqui a 3, 4 anos, né? Isso para mim, eu acho que é bastante legal. E tocando num tema em que você mencionou, uma pergunta até que a gente recebeu muito, né, ao longo dessa semana. Como é ser mulher diplomata? Essa é uma excelente pergunta, né? A carreira não é uma carreira fácil, né? Eu acho que para ninguém, porque é uma carreira que te exige bastante capacidade de adaptação, né? Você tem sempre muitas mudanças, enfim, envolvidas na sua carreira, e ainda existe, né, uma cultura majoritariamente masculina dentro do Ministério. Atualmente, o número de mulheres diplomatas está em torno de 22%, que é um número baixo, né? Assim, pela representatividade, pela proporção de mulheres no Brasil, enfim, de mulheres formadas em cursos superiores, é um item curioso, porque na primeira fase, normalmente, a gente tem cerca de 45% de mulheres inscritas, mas que a aprovação final ela varia entre 20% e 25%. Claro que varia de ano para ano, né? Tem anos que você tem um percentual um pouco maior, um pouco menor. Então, acho que uma das razões de eu ter decidido fazer essa live, né, e colocar a cara na internet, é exatamente mostrar para as mulheres que é possível ser mulher diplomata, que é uma carreira extremamente fascinante, né? Que eu tenho muito orgulho do que eu faço, assim, e tenho total responsabilidade do meu papel. Mas não é uma carreira fácil, né? Ainda é inegável que as mulheres elas ainda carregam a maior parte da responsabilidade do trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Ainda é mais comum você ver mulheres que se mudam com o cônjuge, o homem diplomata, né, do que o contrário. Mas, claro, isso está tendo uma mudança gradual, mas ainda é uma realidade que precisa ser colocada, né, pelos seus desafios. Por isso que é importante também debater a carreira, debater a estrutura e debater medidas para a gente ir gradualmente superando esses obstáculos. Por isso que eu acho que seria fundamental que mais mulheres façam a prova, mais mulheres sejam aprovadas, e não só mulheres, né? Eu acho que o Itamaraty, a diversidade, ela contribui para qualquer instituição. Então, a diversidade de gênero, de raça, de origem social, assim, e de origem geográfica, enriquece qualquer abordagem institucional, né? A primeira mulher no Itamaraty, ela entrou em 1918, Maria José de Castro Rebelo Mendes, né? O nome é complexo porque ela casa e aí põe o nome do marido e tira, enfim. Mas 1918. E ela entra por uma ação judicial. E aí, curiosamente, quando eu fui fazer a prova do ano passado, né, para preparar um pouco para essa live, eu me deparei exatamente com um texto que fala sobre a entrada da primeira mulher. E eu acho que é muito sintomático, né? Assim, se eu puder, vou ler só um trechinho, porque eu acho que é muito representativo da visão, que é um despacho, né? Se eu não me engano, é de Nilo Peçanha. É isso mesmo, de Nilo Peçanha, à época, que é um despacho sobre esse pedido para Maria José Rebelo fazer a prova. E aí coloca o seguinte, e Nilo Peçanha diz: não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos de discrição e competência são exigidos. Aí ele continua e fala: melhor seria certamente para o seu prestígio que continuassem a direção do lar. Tais são os desenganos da vida pública. Isso em 1918. Claro que, de lá para cá, várias coisas mudaram
mas várias outras ainda precisam de um certo incentivo e um certo estímulo, né, para que a gente tenha aí uma instituição cada vez mais representativa. Legal. Uma pergunta que a gente também recebeu muito associada a essa, né, de como é ser mulher, é se você já passou por alguma situação desconfortável por ser mulher. Olha, eu acho que tem até um exemplo interessante, né, sobre, assim, logo que eu passei, eu fiz estágio também, a gente tem uma época, né, quando a gente está no Instituto Rio Branco, a gente faz estágio, eu era estagiária da divisão de temas sociais, e aí eu fui escalada, designada para acompanhar uma reunião aqui, nas Nações Unidas, né? Então, seria a minha primeira viagem internacional como diplomata. Ótimo, era uma mulher jovem, estava lá, assim, radiante, né? Super feliz, primeira reunião na ONU, enfim. Cheguei na alfândega, né, aqui na imigração aqui em Nova York, o, o, o policial olha meu passaporte e fala: ah, você é diplomata? Eu falo: sim, sou diplomata, que é aquela felicidade, né? Aí ele para, olha um pouco e fala assim: você tem certeza que não é o seu pai que é diplomata? Aí na hora eu parei e falei assim: arrumo confusão com o fiscal, o policial da alfândega norte-americana, o que eu faço? Mas aí eu acho que nessa hora, assim, o que eu consegui fazer foi: não, sim, sou diplomata, sou terceira secretária, estou indo para uma reunião das Nações Unidas tratar sobre temas de discriminação contra a mulher. Então, foi a minha forma de dar a ele uma resposta. Aí ele ficou um pouco sem graça, tipo assim: ah, sim, claro. Enfim, não falou mais nada, mas ali era uma mulher jovem, né? E para ele era um pouco curioso que fosse que eu tivesse indo representar o meu país numa reunião nas Nações Unidas. Mas é isso, essas experiências nos enriquecem e fazem com que a gente também tenha uma visão mais abrangente, enfim, e acabe se engajando ainda mais nesses debates, né? Legal. Sim. E bom, você já tocou em alguns desses temas aí, em vários desses temas agora seus últimos comentários, mas se você pudesse assim identificar algumas características que você considera essenciais para uma pessoa, ou que uma pessoa precisa ter se ela quer ser diplomata. Tá. Gente, a carreira diplomática, ela comporta diferentes perfis, né? Como vocês podem ver, assim, eu sou mineira geminiana, o Bruno tem ascendente escorpião, complicado, não queria dizer, mas tudo bem, não queria com isso. Mas a lua é em peixes, não sei de nada, mas dizem que ajuda. Mas, enfim, isso tudo para dizer que a carreira ela comporta diferentes perfis, diferentes interesses e diferentes prioridades, né? Se eu, Laura, tivesse que passar para vocês, né, para todas e todos vocês, quais as características que eu acho fundamentais em um diplomata, em uma diplomata, seria a primeira questão é a capacidade de adaptação, né? É ser um camaleão, como eu disse. Eu gosto muito dessas figuras, enfim, porque nos dão uma visão muito, muito clara de adaptar, não só em relação aos temas com os quais você vai tratar, se adaptar com os diferentes estilos de chefia, porque é uma instituição hierárquica, então você precisa saber lidar, adaptar com os diferentes estilos de negociação, né? Às vezes você precisa ser um diplomata tranquilo, às vezes você precisa subir um tom um pouquinho. Então, assim, saber se adaptar a essas diferentes situações é fundamental. E isso já fica evidente na prova, né? Você tem que saber se adaptar à primeira fase, saber se adaptar à terceira fase, enfim, isso vai contribuir, eu acho, também para a carreira como um todo. Um outro ponto importante é o pragmatismo, né? É a viseira, porque muitas vezes a gente se deixa levar por diversas situações, diversos contextos, enfim, diversos elementos. A gente precisa ter um pensamento, às vezes, claro e pragmático, tanto para fazer a prova, tanto para saber qual é a nossa função, qual é a nossa missão nos postos, enfim, nas divisões que a gente trabalha dentro do Itamaraty. Outra característica seria a resiliência, né? De você tem que segurar firme. Tem hora que é duro, tem hora que é difícil, não é simples. Mas você precisa ter resiliência suficiente para saber que aquilo vai passar, que aquilo vai mudar e que você vai realmente conseguir, de alguma forma,
se fazer ouvir e fazer, não só se fazer ouvir, mas fazer o seu país ser ouvido, né? E aí isso me leva a uma outra característica que eu acho fundamental, que é você ter um respeito e admiração pela cultura brasileira. Para mim, isso é fundamental. Toda vez que eu faço uma reunião, que eu chamo, assim, claro, reunião no meu nível hierárquico, né? Primeira pergunta é, vai ter pão de queijo? Sabe, assim, é o que move as pessoas. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente precisa ter um respeito e uma admiração pela nossa cultura, né? E saber que é aquilo que a gente está mostrando para o país, mostrando para os outros países, enfim, dosar. Né? E é claro que todos os países do mundo, e o Brasil não é diferente, têm seus desafios, né? Mas tem também direito a ser ouvido e tem direito de mostrar o seu ponto de vista, né? Então, igualdade soberana dos estados, né? O direito internacional está aí para isso. Isso é um elemento, assim, fundamental. E aí eu acho que talvez o último elemento, não exaustivo, claro, seria uma dose de idealismo, né? Porque eu acho que idealismo é essencial para qualquer diplomata, né? O mundo é duro, né? Você tem lá seus planos e tal, de repente, pá, pandemia, né? Você não espera. Mas você tem que ter um pouco de idealismo, né? De saber que as coisas vão melhorar e de saber que a sua função como diplomata é também contribuir para que a gente tenha um mundo mais justo. Pode até soar um pouco poético, assim, idealista demais, mas eu acho que é necessário. Porque a gente já enfrenta tantas situações realistas e duras no dia a dia, que, assim, acreditar na nossa função de fazer um trabalho melhor, de gradualmente reduzir desigualdades, de ter uma diversidade, uma representatividade é fundamental, né? E eu acho que essas seriam, sim, as características principais. Legal. Muito bom. Você falou do pão de queijo, alguém aqui comentou doce de leite. Quando eu fiquei um ano na Argentina brigando todo dia, mas não deixei de falar que doce de leite é de Minas, sim, não vem dizer que é argentino, não, que não tem nada disso. Então, isso também faz parte, chamar para a gente a responsabilidade de defender o nosso país em tudo, né? Até no pão de queijo e no doce de leite. Bom, já estamos quase na hora aqui, mas uma última pergunta, né? Um último comentário. Uma mensagem final que você deixa para as pessoas que estão se preparando, principalmente para as mulheres que estão se preparando para o CACD. Tá. Quanto tempo temos? Só para eu ter 5 minutos, um pouquinho menos que isso, talvez. Tá. Então, eu queria, na verdade, deixar assim, uma mensagem procurem a carreira, né? Assim, procurem se informar sobre a carreira, deixar 2 recomendações. Uma é o documentário Exteriores, que retrata um pouco o histórico das mulheres na carreira diplomática. Só digitar lá no Google documentário Exteriores e aí vai aparecer. Tem também uma campanha de 2018 da assessoria de imprensa do Ministério, que é #MaisMulheresDiplomatas, que tem vários vídeos de várias colegas, aliás, começou em 2018, né, mas continua, enfim, com diferentes perfis, né? Como eu disse, aliás, eu acho que eu não disse isso, eu não tenho filhos. Então, todo o meu respeito também às mulheres diplomatas que têm filhos, porque é uma realidade que eu não vivencio, né, mas que tem um elemento adicional de desafio, de complexidade nesse debate. E aí eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem, hoje de manhã eu recebi isso de uma amiga, que inclusive estudou comigo para o concurso, enfim, e passou também, e que eu achei bonita, que é uma mensagem do Pequeno Príncipe, assim, que eu achei, não costumo fazer citações, mas eu achei muito pertinente pelo timing, pelo momento, que é: a lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Então, caminhe com quem acredita em você. Eu acho que essa é uma mensagem importante. É uma caminhada dura, uma caminhada difícil, mas as pessoas têm sempre pessoas dispostas a apoiar vocês. Eu acho que eu e o Bruno somos 2 dessas pessoas, né? Claro, tem outros vários colegas que inclusive estão acompanhando a nossa live, que têm feito um trabalho belíssimo de divulgação da carreira diplomática, que merecem também todas as menções por esse esforço. Então, realmente, eu acho que é isso. Contem conosco para o que vocês precisarem. Legal. Muito bem lembrado. Eu acho que assim, a gente tem de agradecer. Eu acho que foi uma coisa totalmente espontânea, né? Mas que ao longo aí das últimas semanas, vários desses colegas têm colocado a cara aqui. A gente até há pouco tempo evitava colocar a cara, mas dando a cara a tapa. Mas eu acho que quando a gente faz isso em conjunto, né? E várias pessoas, parece que isso alivia um pouco. Então eu queria agradecer de verdade a você e a todo mundo também que está nesse esforço de
enfim, divulgação daquilo que a gente faz, né? Algo que eu conversei com o Hugo em algum momento. Falei assim, olha, o único motivo para a gente não botar a cara aqui seria se a gente tivesse vergonha, se a gente não gostasse daquilo que a gente faz. Pelo contrário, eu tenho um super orgulho, adoro o que eu faço e eu ficaria super feliz em ver outras pessoas que também querem e que possam ter acesso a essas informações e que não deixem de ser porque não tiverem informação, né? Então, acho que isso para a gente o que nos enche de alegria ter tanta gente aqui nos acompanhando e muito obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando também. Como eu disse, eu não falei muito de cursos, de professores e dicas concretas, porque vai de cada um. Então, eu criei um e-mail, né, para quem tiver interesse pela carreira, pela história de mulheres na carreira, enfim, mais dúvidas, fique à vontade para me mandar um e-mail, você.diplomata@gmail.com, tá? você.diplomata@gmail.com. Laura, muitíssimo obrigado. Eu acho que eu estou falando por todo mundo aqui que está nos acompanhando, 320 e tantas pessoas e mais outras que também nos acompanharam, em te agradecer imensamente. Muito obrigado por ter alocado para a gente aí o seu horáriozinho na programação de sábado. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho a certeza de que vai ser muito útil para quem está se preparando também. Então, beijo grande para você. Ótimo fim de semana. Muito obrigada a todas e todos também que nos acompanharam. Valeu, gente. Tchau, tchau.